Hoje damos início a um novo projeto, é o projeto Porteira Adentro, um podcast voltado à pecuária, né, ao desenvolvimento da pecuária, assim, vamos dizer. A pecuária hoje é um processo, passa por um processo de evolução que não tem volta. A pecuária hoje demanda de uma evolução. Queira ou não, ela precisa evoluir. Porteira Adentro foi uma idealização nossa, da Queiroz Costa, pensando em trazer para esse canto debates que tragam formas de pensar diferente, porque não existe um único modo de fazer pecuária. Pecuária é algo que se faz de acordo com o seu habitat. E com isso, e para isso, né, não poderia ter iniciado de uma forma tão diferente, tão especial para mim, particularmente, trazendo então meu grande amigo Rodrigo Maronese. Esse meu amigo que a pecuária nos uniu, a pecuária fez acontecer, que a gente, durante quantos anos já, Maronese? 15. 15 anos. São 15 anos de percurso, de lavando bosta, de discutindo resultados, de aprendendo e ensinando. Andando nesse estradão, passando por pontes, perrengues, algumas coisas, mas tudo isso de uma forma de crescimento. O tema de hoje não poderia ser diferente para o momento da pecuária de corte. Vamos falar sobre como agir agora com o custo de bezerro, com o ágio que existe sobre o bezerro. Muita gente não tem feito essa conta. Vai no achismo. O achismo não tem mais espaço. Ou tem, Maronese? O achismo transforma pasto em cana, pasto em soja, pasto em amendoim. Não tem mais. Se você não conseguir fazer a tua área render mais do que a outra lavoura, você vai ficar sem o pasto. Você vai perder a sua produção para outra cultura, porque existe uma concorrência sobre o valor da terra. Então, cada vez mais você precisa medir, precisa investir, precisa se adequar à tecnologia, e é um caminho sem volta, porque existe uma pressão muito grande sobre as pastagens ineficientes do Brasil, e elas precisam ficar produtivas. E para ficar produtiva, precisa de investimento. Animal, nutrição de planta, nutrição animal, todo o sistema. Senão não dá o retorno que remunera a propriedade. Aí troca de mão. É assim que funciona, e já vi muita propriedade trocar de mão. Ontem eu vi um vídeo que circulou por aí, falando, né, desse ágio do bezerro, que está em R$ 15, no caso do bezerro Nelore, está em R$ 12, R$ 13 do anelorado, do cruzado 10, 11, mas vamos pensar em eficiência, vamos falar do bezerro Nelore de R$ 15. É um ciclo que veio, ou você acha que hoje essa mudança que teve drástica, né, também serve para ser uma escola para a gente? Porque o ganho necessário agora é uma obrigação, não é nem um querer, né? É questão de sobrevivência, né? A obrigação que você fala aí ou faz, ou faz, ou é feito. Ou você faz, ou alguém vai fazer para você e você vai sair do mercado. O mundo existe ciclos de pecuária, agora nós estamos num ciclo que abateu muita matriz, a oferta de bezerro reduziu, lei de oferta e procura, o preço sobe, a procura está alta e sobe. E outra coisa, nós tivemos a inversão da pirâmide alimentar dos Estados Unidos, que ninguém no mundo inteiro ainda está tentando, ninguém ainda quantificou o que é isso. Demanda por proteína animal no planeta vai subir muito para os próximos anos por questões de saúde humana. Mudou a pirâmide alimentar. Antes era carboidrato, agora é proteína. Então a gente vai ter uma mudança nas próximas gerações, nos próximos 15, 20 anos, de aumento de consumo de proteína animal. Ou seja, a demanda vai continuar crescente. Se a demanda é crescente, tem menos bezerro para vender e atender o mercado, a tendência dele subir. Inclusive a tendência da carne subir também.
Até porque a nossa carne do Brasil é a mais barata do mundo. Pegar todos os concorrentes que exportam carne bovina no planeta, a nossa é a mais barata. Então existe um espaço para correção aí para o produtor que vai conseguir, desta forma, pagar o ágio do bezerro um pouco mais caro. E para poder diluir o ágio vai precisar colocar tecnologia. Ganhos de 500, 600 gramas nas águas não paga a conta. É muito sofrido. Ontem, falando sobre o que a gente viu ontem, foi aquela informação que o pessoal ainda não parou de abater a matrizes novilhas, né? Ainda não. Existe uma pressão ainda abatendo as novilhas, e aí pode comprometer esse ciclo futuramente. Que obriga, então, quem está com esse bezerro agora, não tendo uma reposição logo ali, talvez partir para a RIP, ou para a Exatamente. TIP lá na frente. Sem dúvida. Certo? Às vezes, talvez ele vai ter que ficar com esse animal, né? Vai ter que reter ele na propriedade. É um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, que foi aumentar o peso da carcaça. O Brasil também tem aumentado o peso da carcaça dos animais abatidos nos últimos anos de forma contínua. Esta tendência, nesses momentos onde o preço da carne é maior, ainda será cada vez maior a necessidade de aumentar, de aproveitar a carcaça para diluir o custo. Então os animais vão ficar mais pesados e a recria vai se tornar mais intensa, até para que a gente tenha o boi 777, que a gente vive, convive, nós estamos perto aqui de Colina, as pesquisas com a aliança da Altec mostram isso, e é muito falado lá na recria tradicional, numa fazenda que tem capacidade para 1.000 animais de recria, 7 arrobas, quando você intensifica, você chega a fazer 3.000 animais. O 777 seria 2.000 animais, tá? Cada 7 meses fazer 7 arrobas. E aí, se você intensificar mais, fazer uma recria intensiva, buscando aí ganhos acima de 1 quilo por dia, na média, você consegue fazer 3 giros dentro da mesma área. É óbvio que o custo por animal aumenta, porém o retorno sobre a área aumenta exponencial, aumenta bem mais do que trabalhando 1.000 animais, 1.500 ou 2.000. Em cima de uma realidade vivida, bezerro de R$ 15 o quilo, lhe impõe uma condição de dissipar esse ágio em arrobas, né? De uma forma brusca, né? Mais consistente. Eu fiz umas contas esses dias, um bezerro desse aí, a hora que chega na propriedade, com mão de obra, com pensando em não em terminação, em recria só. Ele tem que ganhar umas 500 gramas por dia para pagar o custo básico, né? Tá, 500 gramas por dia, dentro de uma realidade hoje, nossa, mundana, de saindo dos livros e vindo para a realidade, onde o veranico mexeu com as pastagens, modificou todo um projeto pecuário. Existe o que de diferente para a gente poder estar fazendo para que a gente consiga fazer que esse ágio seja pago e ainda o lucro chegue junto? A tecnologia de suplementação, ela é fundamental nessas horas. Assim como também, em alguns casos, fazer sequestro até a pastagem sair no início do verão, que também é uma tecnologia que tem sido bastante utilizada e tem dado muito resultado, porque eu sequestro os animais, dou tempo para a pastagem amadurecer, produzir, e a hora que eu volto com os animais por rotacionado, a coisa anda. Mas isso é manejo, e na suplementação o uso de tecnologias. E aí quais são as tecnologias que a gente deve pensar? Poxa, tem um monte de tecnologia que foi pensada e pesquisada. Vamos pegar as mais adequadas que foram feitas pesquisas, como foram feitas aqui no Apta, e vamos colocar de acordo com as pesquisas, os níveis de suplemento. Porque sempre tem uma pesquisa que dá 80, 100, 150 gramas a mais com o mesmo tipo de suplemento. Então, vamos dizer que eu estou lá com 0,3, eu posso ter um resultado de 700, como eu posso ter de 850 a 900 gramas. Depende da tecnologia. Para isso que nós técnicos estamos aqui no campo, para ajudar o produtor a escolher a melhor tecnologia. Tecnologia. Aí, ó. Essa palavra eu tenho falado muito, que existe aquele custo que o produtor, é um investimento muito alto que o produtor tem que fazer em uma ação.
e que custa muito caro para alguns, que é a mudança de atitude. Muita gente confunde tecnologia com maquinário, informática, não. A mudança de atitude é uma tecnologia. Hábito. A mudança de atitude já mostra que ele está aberto para novos processos. Já é o primeiro passo. E para muitos, esse primeiro passo está ficando muito difícil. O meu irmão, hoje de manhã, conversando com ele, né, sobre uma recria aí, nossa, e aí ele fez uma comparação fantástica, Maronese, fantástica. Ele falou assim para mim: não usar proteinado é igualzinho esse pessoal que gosta de academia e não tomar suplemento. Só a academia não faz o que a pessoa espera. O suplemento vem aí. A pecuária é a mesma coisa. Existe o pasto, que é a nossa academia. Sim. Certo? Nossa academia de forma ou eficiente ou não eficiente. E aí o suplemento vem. Até para corrigir, de certa maneira, alguma falha lá na academia, aqui na pastagem. Mas aí a gente tromba ainda com aqueles conceitos antigos que proteinado leva custo, o mineral é mais em conta. E aí, aonde que está o erro aí, Maronese? O erro não está calcular o ganho por área. Esse é o grande erro. Foca no animal, aí para ganhar uma arroba barata, dou sal mineral em 2 hectares, um bezerro. Aí eu tô com meio bezerro por hectare. Em vez de pensar em otimizar a produção de pastagem na área e colocar 10, 12 bezerros por hectare, fazendo um rotacionado inteligente, uma suplementação, e aí eu vou multiplicar várias vezes a produção de arroba produzida pela mesma área e vou diluir o custo da própria terra. Então, e para isso, existem hábitos que precisam entrar na cabeça de todo mundo. O primeiro hábito é pesar, nós precisamos pesar suplemento, precisamos pesar animal. Não tem como você ficar com uma pecuária que demanda alto resultado, demanda resultado econômico e empregar mais recursos com tecnologia sem você medir o que está acontecendo e sem ter histórico que você tem na área. Então é importante ter histórico desde a parte de fertilidade de solo da área, como os tipos de pastagens e o histórico de produção dentro da área, de acordo com as suplementações ofertadas com categoria animal. A fazenda precisa criar históricos. Por quê? Porque é muito difícil de você sair de um ganho de peso e subir demais de um ano para o outro. Precisa de muita estrutura. E tem que ter um tempo de amadurecimento da equipe, do proprietário, tudo. Mas a primeira coisa é, precisamos medir. Se não medir, você não consegue fechar a conta. Eu também falo muito isso. Fazenda hoje precisa ter balança. Precisa ter balança. Ou uma fita, uma balança, mas precisa ter alguma coisa para mensurar. Método para mensuração. E não tem como hoje a gente não ir para uma fazenda, não saber o peso do animal, ou o que ele está produzindo de leite, ou o que ele está ganhando de peso no pasto. Porque esse número vai te nortear. Esse número talvez mostre que você pode estar deixando de ganhar, pode otimizar alguma coisa, Claro. pode corrigir alguma rota, né? O achismo, nessa hora, eu acho assim, judia um pouco. O achismo toma um pouco do lucro do pessoal. Não só toma, como ele pode tirar do norte magnético, desviar da rota do sucesso. Eu falo muito pro produtor, gosto de perguntar para ele quanto que o teu carro faz por litro, quilômetro por litro. Como é fácil ver o número lá no painel, 10, 12 km por litro, ele sabe na hora, é 10, 12, tudo. Aí eu pergunto quanto que vale o teu rebanho, quanto que vale o carro. O rebanho normalmente vale várias vezes mais do que o veículo que ele possui. Porém, que quem paga o veículo é o rebanho. E quando eu peço o número, a métrica daquele que paga o carro, tudo, a maior parte dos produtores não tem isso na mão. Eu sinto muito falar. Não é uma questão de implicância, é uma questão de sobrevivência. Eu demando dos produtores que eles continuem a demandar nutrição, senão eu também deixo de existir. Senão vai ficar tudo na mão de 2, 3 produtores só. Isso daí também não é bom. Tem que ter a manutenção de várias culturas, de vários tipos de
de produção no meio agrícola. E a pecuária é uma que pode sobreviver mesmo com arrendamentos caros, porque a gente conhece áreas que a pecuária está no meio de área onde é extremamente caro por hectare outras lavouras e sobrevive muito bem, remunera a produção e está lá e ocupa espaço. Nesse movimento de ciclo agora, que o bezerro está com ágio, que viemos de um período de bezerro com deságio, né? Sim. E assim, era mais fácil fazer pecuária nesse período, agora com ágio muda um pouco, tá? Ontem a gente conversando, né, sobre isso. Mesmo com pastagem boa, na minha opinião, eu coloquei que ainda eu acho viável usar um proteinado 0,3, porque pensando que a pastagem inicialmente está ótima, depois ela está mediana, e depois ela está mediana para ruim, em termos de altura de pastejo, né? Que eu não consigo colocar um animal para ficar somente comendo ponta de capim. E aí esse proteinado me faz o quê? Ele vai me tampando esses buracos aí de mudança. Na sua opinião, hoje, com esse ágio, qual que é não é uma receita de bolo, mas qual a sua visão hoje de ação dentro de uma propriedade para esse bezerro ser conduzido para dar lucro lá na frente? Primeiro de tudo, tem que ter o investimento da própria forragem, né? No verão, eu preciso ter ela que ela saia, ela levante e tenha uma condução própria. E depois, adequar a suplementação para o máximo digestibilidade desse material que o animal consome. Pode ser que nos primeiros dias que o animal está colhendo só ponta, a suplementação não adicione muito ganho. Mas na hora que ele começar a comer um pouco de talo, baixar o nível de proteína, ter um pouco mais de fibra, na pastagem, o suplemento passa a ser fundamental. Por quê? Quando eu coloco um desenho de um bom suplemento, além de eu estar fornecendo os aditivos, minerais, tudo, vou colocar tecnologias que fazem um casamento com essa fibra dura, que demora muito tempo dentro do rumen para sair. Ou ela sai triturada ou ela sai digerida, mas ela fica lá dentro do rumen. Se eu tenho um suplemento que não casa direito com isso, eu perco o desempenho do animal. Tá? Eu tenho 2 tipos de 0,3 e eu posso ter uns 150, 200 gramas a menos. Então, os valores de aditivos, eles são pesquisados, as tecnologias, para que nós possamos otimizar o resultado. Eu preciso ter ganhos maiores por área. Então, não dá para mim trabalhar com uma suplementação muito baixa. Num adensado, se eu tiver uma pressão de animais na área. Se eu tiver alta taxa de lotação, eu vou precisar necessariamente de suplementar, mesmo nas águas, pensar em 0,3 até 0,5, se for o caso. Eu tenho comigo que o adensado tem seu espaço naquelas propriedades que é difícil o manejo, salgar coxo, que são distantes. Ele é muito adequado para cria. Isso, né? Então, assim, o sal mineral, acho que hoje vai quase ficar meio restrito para vacas parideiras, Sim. né? E assim, agora partiu para a recria. Eu não vejo como não partir de início de um 0,1. Para começar a conversa. Exatamente. Certo? Para começar a conversa. Eu, particularmente, adoto demais o uso de um 0,3, sabe? Porque eu acho que é um. Fica entre o 0,5 e o 0,1 e, e, e nesse período de pasto, mesmo de pasto verde. Ele vai atuar como 0,1 no início do pastejo. No início do pastejo. O animal lambe menos. E vai virar um 0,3 na hora que ele chegar naquele ponto que eu preciso rebaixar o pasto. Na hora que está na altura de saída, eu vou consumir 0,3, talvez até um pouquinho a mais. É que o Gustavo Siqueira, nós somos, eu, Maronese, a gente tem um respeito muito grande pelo Gustavo, né? Ele é um professor, que ensina uma pecuária totalmente diferente, mas ele falou o seguinte, que o proteinado é igualzinho você usar tá andando numa estrada emburacada, e você vir e faz um recap com 0,1, dá pra você andar melhor. Você vem com 0,3, você já passa um negócio mais rápido, então você anda um pouquinho mais rápido, né? E assim a gente vem fazendo. Mas vamos lá. Mas o pasto tá bom, eu vou usar um sal 60.
eu posso ter o valor do custo da arroba do animal mais barato, mas eu volto a falar, eu vou ter baixa lotação na área e aproveitamento dessa pastagem. Quando eu penso em retorno por área, e recria não é custo por animal, recria é custo da arroba, lucro por hectare, quantas arrobas você vai colocar no hectare, porque você tem que pagar remuneração do pasto. Aí, tudo aquilo que você ganhar abaixo de 1,1 kg, que é um potencial genético médio de um ganho, de um ganho ótimo para desenvolvimento de um Nelore, por exemplo, 1,1 kg, o que tiver para baixo é um gap, eu chamo de gap. Eu deixo de atingir aquele potencial. Tá? Então, na média, eu gostaria de ter uma recria ganhando entre 1 kg e 1,1 kg, todos os animais, no período das águas, direto 1 kg, 1,1 kg. Eu gostaria de ter essa... Pra gente ter pra gente criar uma gordura para entrar na seca, para fechar um ano com uns 600 gramas, Isso. 700 gramas, né? Ou acelerar esse animal, porque a hora que entrar na seca e ir para o confinamento, ou ir para uma TIP uma terminação intensiva para acabar com o próprio animal. Eu vou contar uma história aqui. O que mudou na minha vida em pecuária, em termos de ganho de peso, de produção de leite, aproveitar volumoso, fazer volumoso virar carne e virar leite, foi a Altec. Em setembro de 2014, esse meu amigo aqui chegou com algumas peneiras pra gente começar a trabalhar. Lavar bosta. Não é lavar nem fezes, é bosta mesmo. Lavar bosta de boi e de vaca. Apanhamos no começo, né, Bronese? Sim, a gente não conseguia entender. Não conseguia. Mas a gente foi na tentativa e erro até entender que algumas coisas acertam mais do que outras, e sempre alinhado com o desempenho. A gente começou em fazendas, uma dava um resultado, a outra dava outro resultado, e a gente quebrando, a gente não entendia por quê, eu tenho que arrumar, e entre erros e tentativas e para acertar, a gente criou um trabalho com o Optigen, que é uma ferramenta fantástica, que é algo surreal, ao meu ponto de vista. Infelizmente tem pessoas ainda que acho que quem não acredita é porque nunca veio ao campo e fez acontecer, né? E nós descobrimos nesse mundo que o Optigen não trabalhava sozinho também, né? Não. A gente precisava de um start, que era o carro com gasolina dando o start pro motor a álcool. Aí nós descobrimos que a gente tinha um pouco de ureia na conversa. E de lá para cá, quantas peneiras nós já desgastamos já, né? Os jogos de peneira. Eu estimo que eu já tenha feito mais de 2.000 lavagens. Eu também, eu acho que eu já fiz. E você fez mais do que eu, porque você fazia 4, 5 por dia e quase todo dia você fazia. O importante é que esse N nos deu entendimento do que como a gente manipula a dieta. Porque quando a gente olha nas fezes do gado, a gente tem que ver, nós precisamos entender primeiro, esse animal ele explora o máximo de consumo da sua categoria animal? É a primeira pergunta que a gente precisa saber. A segunda pergunta é, o score de fezes que está alinhado com o máximo consumo, que eu considero o score de fezes 2,5 a 3, e só quem coleta fezes com luva de procedimento consegue dar score de fezes de meio ponto, não dá para fazer visual, é de 1 em 1. Só quem coleta fezes consegue fazer de meio ponto. Entre score 2,5 a 3, os animais estão no máximo desempenho. O rumen está no máximo desempenho. O trato gastrointestinal está no máximo desempenho. Mas aí a gente tem que entender também como é que fica os tamanhos a peneira nos traz informação de se existe uma boa fermentação rápida dentro do rumen, média dentro do rumen, lenta dentro do rumen. E como é que a gente pegou isso? Nós descobrimos isso. A gente pegava os resultados dos experimentos, ia lá no apto e lavava as fezes. Tinha micotoxina com absorvente. Com micotoxina sobra mais fibra. Aí depois foi feito um experimento lá mostrando que realmente o rumen ele é suprimido por micotoxina. Mas tem um outro experimento científico. Mas nós não podemos
aqui no campo ficar pensando em experimento. Aqui nós temos que ter coisas práticas. E a peneira é muito prática. Peneira é mágica, Maronese. Peneira é mágica. Foi um costume muito ruim na gente. O que você chega na fazenda, você vê a boiada, vê as vacas, o que você vai olhar primeiro? Vai olhar Você já vai olhar na tal da bosta da vaca. Exatamente. A bosta do boi. É um costume que a gente pega. Hoje a gente já pegou a prática de não ter que necessidade nem de jogar nas contas mais, né? Ver as porcentagens para tentar corrigir. A gente ainda faz isso para mostrar para o pessoal como é que o negócio funciona. Mas funciona. Mas dá resultado. Traz ganho de peso, traz leite. Traz tudo. E o melhor, que pouca gente fala, que você economiza volumoso. Porque quando um produtor, um confinamento, o cara chegou em mim e falou assim para mim, Adriano, foi o ano que eu menos juntei esterco em confinamento, quando eu usei Optigen, com esse uso de Optigen. O que isso indica? Ficou dentro do boi. Ficou dentro do boi. Ele não jogou fora. E automaticamente ele ficou extremamente satisfeito com o ganho de peso da boiada. Ou seja, conversão. O que é caro, chama-se comida. Passou direto, é jogar dinheiro fora. Exatamente. Nós garimpamos na bosta do boi oportunidade de maximizar o ganho de peso, maximizar o retorno econômico, ajustar o suplemento. Isso daí não é uma coisa estática. É uma coisa que nós podemos variar até em tipos de suplemento, quantidade suplementada, tipos de formulação durante o ano. E sempre buscando um casamento de máximo desempenho, variando as fórmulas. A gente aqui, na propriedade, a gente usa Optigen tanto no gado de leite como no gado de corte. O ano passado eu fiz uma experiência diferente. O ano passado a gente veio com os animais, veio do miage, ótimo, né? Esses animais entraram em abril, maio, e eles foram até julho no miage, até junho no miage. E de junho, de julho em diante, eles saíram do miage, do miage, porque o miage já tinha acabado e tal, e foi para um pasto de braquiarão. E esse pasto durou pouco tempo e eu comecei a buscar alternativas, vendo esse pessoal usar feno. Meu Jesus, eu tava usando feno nas vacas já, né? Eu tava usando feno passei pros boi, feno para garrotada. Maronese, e um sal com Optigen, levedura. E eu nunca pensava que eu estaria acertando tanto. O que eu estava tentando levar, né, um negócio assim, foi um acerto fantástico. Eu já até comecei a buscar feno já, preço de feno, porque é o seguinte, quando ela saiu da seca e entrou de novo nas águas, eles estavam prontos para ganhar peso. E aí veio aquela surpresa. Com um mês e pouquinho, o que era bezerro em maio, estava garrote de 12 arrobas aí em novembro. Erou. Recentemente, teve um amigo que fez um comparativo pasto, um produto sem Optigen, um produto com Optigen, e um produto entregou 1,04, e o produto com Optigen entregou 1,444. É uma diferença de 40%. Sim. Sabe? 40% em qualquer economia hoje é um absurdo. Sabe? É um absurdo. Aí eu te pergunto, como é que vamos hoje fazer uma pecuária sem dar uma atenção de forma muito especial para isso? Digestibilidade, conversão, principalmente nesse assunto que a gente está falando. Dissolução de ágio em arrobas em um período não tão longo. Eu tenho que passar a comida mais barata dentro do animal. Qual que é a comida mais barata? Feita em casa. Então tem que passar o máximo e aproveitar o máximo. Quando eu não aproveito o máximo esta comida feita em casa, é onde eu tenho o máximo de prejuízo. Ou seja, eu tenho o máximo de oportunidade. Eu preciso de tecnologias que fazem o casamento dentro do rumen, que consiga expressar no cano de descarga do boi, que é lá na bosta, para a gente perceber que melhorou a digestibilidade e o consumo da forragem. Um animal, quanto mais rápido ele comer, ele atingir os 2,5% do peso vivo de comida, pode ser pastando, pode ser no próprio feno, ele vai descansar, vai deitar para ruminar.
Quanto mais rápido, mais tempo ele fica ruminando, maior é o ganho de peso. Então, essa tecnologia de fazer com que o capim tenha mais digestibilidade dentro do rumen, melhor aproveitamento, eu vou fazer com que o animal fique mais tempo em descanso também. Porque ele para de comer quando ele tem aporte de energia. É um dos métodos que faz o animal parar de comer e economizar, como você disse, que tem casos que economiza silagem, volumoso. Então, partindo aí para um final aí, como é que a conta fecha então? Compramos um bezerro hoje, ele chegou aqui na propriedade por R$ 430 a arroba. Esse animal vai ser vendido por 360, como se for recriado, e por 330 se passeia na engorda. Mas vamos pensar numa recria, que o período é mais curto. Como é que a conta vai fechar aí? Eu preciso fazer ganhos de próximo a 1 quilo de ganho de peso. Um ganho de peso vivo de 1 quilo. E eu preciso suplementar, porque só a pasto não vai. Eu não vou conseguir ter uma situação do gado que consiga colher só ponta. Eu não tenho essa solução, não é tão fácil de ser montada. Ela é uma engenharia bastante complexa para o produtor de pecuária, para um pecuarista qualquer resolver. No primeiro dia, talvez ele consegue, depois de 3, 4 dias, ele já vai faltar alguma coisa. E as fezes vão mostrar, elas falam. A gente conversa com essas fezes há muito tempo. É, eu falo assim, essa leitura hoje de analisar fezes eu acho fundamental. Somos criticados, né, nós somos Sim, criticados, sim. somos considerados alguns nos consideram loucos, prefiro ser considerado louco e deixar de ser bobo, né. Eu, Mas assim, é uma coisa assim que eu vejo resultado na balança, eu vejo resultado no tanque, eu vejo resultado em crescimento de bezerro, eu vejo resultado em ganhos. Então, eu não questiono mais essa coisa de optigen, de levedura na conversa. Lamento enquanto alguns ainda questionam, né? Mas eu acho que muita gente vive de achismo, né? Esse achismo talvez tampe um pouco essa, essa visão, mas do meu ponto de vista, Maronese, acho que é o que você falou. Esse bezerro chegou de 420 para vender 360. Eu preciso diluir essa arroba num período curto aí, né, de 12 meses, e vou passar por um período de seca, principalmente. E, eu preciso ser ágil, eu preciso ganhar. sim. E a gente também, do outro lado, o pecuarista precisa também entender, né? Se ele mexe, o cara que mexe com recria não pode deixar para comprar um bezerro em junho, nem em maio, junho, né? Porque se ele comprar um bezerro em maio, junho também, aí o problema é sério, porque ele vai entrar numa recria, que está com déficit de ganho, que vai aumentar o custo daquele ágio dele. Precisa de uma suplementação É, muito cara e o ganho de peso é isso. baixo. Então, junta suplementação com estratégias também, né? Que é onde eu falo assim, que existe, é um combo, né? É um combo. Não faz pecuária de livro mais, né? Vamos falar a verdade, Não. com todo respeito, os estudos estão aí para nortear a gente, mas a vivência. Eu soltei um vídeo no final do ano passado, falei assim, gente, pensar que vai usar sal mineral na pastagem agora, e se vier um veranico, eu não joguei praga não, mas veio o veranico. Mas E aí que tá. não existe um ano sem veranico. E aí que tá. E forte esse ano, né? De qualquer forma, a gente tem que trabalhar na contingência. E o que é contingenciar? É entender que haverá períodos de não regularidade de chuva. Isso não é normal. Dos últimos 30, 40 anos, sempre teve veranico. Teve anos mais severos, menos severos. Falam-se muito do aquecimento global, eu falo mais dos extremos de clima que têm acontecido ultimamente. E a gente também tem muito mais comunicação hoje em dia. Mas durante esse período de estresse hídrico, a planta não consegue suprir tudo que o animal precisa, e um suplemento nessa hora faz a diferença. O tipo do suplemento faz a diferença. O tipo do mineral nessa hora faz diferença. Mineral orgânico, ele tem uma ação dentro do rumen que agride menos o rumen do que o mineral inorgânico. Tanto é que existem pomadas para bactericidas e pé dilúvio que usam ingredientes do sal mineral que são bactericidas, para não deixar a bactéria crescer. O rumen é uma câmara de fermentação cheia de bactéria. Aí eu coloco alguma coisa lá para atrapalhar. E quando está num estresse hídrico, aí sim que qualquer coisinha faz a diferença. Você falou uma coisa de mineral orgânico, eu não dou conta de usar, de entender.
Mineral orgânico hoje é uma coisa que acho que não se discute, né? Você tem um mineral aí que você tem absorção de 90%, você tem um inorgânico que tem absorção de 30%, 40%, o animal come 100 gramas absorve 30, o outro absorve 90. A gente hoje tá precisando de quê? Ter imunidade, ter ganhos, né? A imunidade conta muito também, principalmente em vaca de leite. É algo também, mas isso é para outra conversa. Hoje a gente está aqui mas para o encerramento, quero que você deixe uma mensagem do que você acha. Então, assim, um resumo. Qual o tamanho desse desafio? Esse desafio pode ser superado? O que depende para esse desafio ser superado? Do seu ponto de vista. Então, Adriano, para concluir, eu peço para o produtor se autodesafiar. Ele precisa evoluir. Precisa ter um coração ensinável. Porque Deus se agrada de quem tem coração ensinável. Aquilo que você fez na tua vida toda só serviu para te trazer até onde você está. O teu futuro é incerto. Se você não fizer algo melhor hoje, em qualquer ação que você faz da vida, você não cumpre o teu papel. Você precisa melhorar um pouco cada dia. E não é só em si, é também dentro de onde você está envolvido. Como é que eu faço para errar menos? Vou atrás de tecnologia testada. Muita gente hoje acha que tecnologia A, B ou C é maior ou melhor ou pior, e aí tem igual time de futebol. Porém, nós temos que começar a dar valor ao centro de pesquisas. Porque essa tecnologia ela foi exaurida ao máximo lá dentro. Ela foi colocada à prova no limite de lá. Por quê? Para que ela seja transferida para os bons técnicos e elas implementadas no campo. E nos dê ferramenta para fazer ajuste. Então eu peço encarecidamente, produtor, quando for comprar um produto, pergunta se aquele produto que está lá sendo falado tem pesquisa em vivo. Se investe tanto, o melhor evento de pecuária tropical do planeta ocorre dia 12 de agosto, agora no Beef Day, aqui, 12, 13 de agosto, agora aqui no Acre. Colina. E um absurdo. Então a gente precisa aproveitar essas tecnologias, a gente precisa avançar. E o Brasil tem tudo para ser a fazenda do planeta, alimentar 40% da população. E aí todos os técnicos e todos os produtores estão convocados para aderir à melhoria do sistema. Nós temos uma pressão que a nossa taxa de desfrute do rebanho de pecuária no Brasil ela é baixa ainda. Nós temos o maior rebanho do mundo e produzimos, agora que a gente conseguiu passar a quantidade de carne produzida dos Estados Unidos, nós temos potencial para dobrar a quantidade de carne, reduzindo pela metade a quantidade de pasto. A gente precisa acelerar. E é isso daí. Estamos chamando. Vamos alimentar esse planeta, eu junto com vocês, junto com o Adriano, trazendo o melhor que existe para o mundo, para dentro da tua fazenda aqui, na nossa realidade aqui em Minas Gerais. É isso que eu estou chamando e a gente convoca vocês, produtores. Vamos trazer o que tem de melhor do mundo para dentro de casa. E vamos colher isso daí, trazer esse ensinamento, porque quando for passar o bastão para o filho, essa tecnologia já não seja mais coisas para ser testadas, elas já são tecnologias implementadas, já são pronto. Por quê? Porque os nossos filhos tendem a ser melhor do que nós, mas se a gente preparar o caminho, vai facilitar para eles crescerem e voar. Eles não precisam ficar engateando, como muita gente fica engateando hoje, alguns até saindo do negócio. Quando o Maronese fala que a gente alimenta o mundo, isso aí é uma frase de muito impacto, né? A gente alimenta a nossa família, né? Então, é um negócio assim, a gente faz um negócio honrado. E é uma coisa até que Deus nos abençoa, né? Por estar produzindo alimentos hoje. Esse podcast foi idealizado na total ideia de fazer com que o que a gente aprendeu nesse caminho seja comungado, compartilhado com todos. Eu não levo comigo, porque tudo que eu sei, eu devo a pessoas que Deus colocou no meu caminho, numa hora que eu falo assim, na hora certa.
Então, o que foi me dado, eu acho que eu preciso comungar. Maronese pensa do mesmo jeito. A gente vive numa forma contínua de estar disseminando, né, o que é bom, o que dá resultado. Às vezes o pessoal confunde muito isso. Acha que é comercialmente falando. Não é, gente. A gente tem muito respeito, porque quando a gente indica alguma coisa, a gente sabe que por trás daquele produtor existe uma família que tem filhos, que está na escola, que tem plano de saúde, que tem desejos, que tem seus gastos. Então a gente tem muita responsabilidade, sim, com isso. Quando a gente fala em tudo isso, eu sou muito grato, porque eu trabalho com algumas empresas hoje como parceiras. A Altec foi a que me conduziu para essa visão, sabe? É uma coisa assim surreal a forma que eles entram para dentro do rumen do animal, para dentro da saúde do animal e trazem soluções para isso, né? A, a SL Agro hoje, que dá uma condição de trabalho também que, que nos dá confiança em produtos, confia também na prosa da gente, né? Claro, porque a gente não quer impor nada, mas a gente troca ideias lá, porque o fazer, o fazer mais eficiente hoje é quando pisa no curral, é quando pisa no pasto, quando pisa na terra. E com isso a gente hoje traz ganhos. Porteira adentro, então, veio para isso, tá? Veio para disseminar o que está dando certo. Não é que vai ser uma obrigação seguir isso, porque cada propriedade tem sua particularidade. A gente sabe disso. Cada produtor tem sua particularidade. Mas existe em cada propriedade algo que possa ser feito para ser eficiente. Mas uma coisa que eu falo, a atitude é a primeira a ser startada. A segunda é compra uma balança, ou para medir leite, ou para pesar boi. Pecuária se faz com números, não com achismo. Eu falo muito que pecuária encanta, mas ela também desafia.